minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Agora já passamos de meio-dia nesse sábado e a temperatura subiu meio grau. A gente tem 31 graus e meio agora aqui em Natal. Tá quente, hoje está quente com gosto, né? Eu fico imaginando quando dezembro, janeiro, né, chegarem, como é que a gente vai se virar por aqui. Bom, hoje, para tratar desse assunto cansaço o tempo todo, no mês passado, né, no dia 20 de setembro, para ser mais específica, a Time publicou um artigo de Brad Stulberg, que é autor do livro The Practice of Groundedness. Tem um subtítulo que é tão grande que eu nem vou dizer, que se a gente fosse traduzir, porque ele foi recém-lançado, acho que nem tem ainda por aqui, para vender por aqui, esse seria a prática de manter os pés no chão, né? Eu acho que é mais apropriado para o que ele aborda nesse artigo. E o nome do artigo, na verdade, é Why You Feel So Tired All the Time. Porque você se sente tão cansado o tempo todo. E nesse artigo, então, Brad começa contando lá a sua experiência pessoal de pouco mais de um mês antes da publicação pela Time, que, segundo ele, foi quando ele começou a se sentir mais cansado do que o habitual, com tudo que ele fazia, desde se levantar da cama para se exercitar, né, logo cedo de manhã, até escrever, trabalhar e até para ler. Ele estava se sentindo muito cansado, né? Então, tudo isso passou a exigir dele muito mais energia. E ele não estava se sentindo, por exemplo, deprimido, triste, porque a gente pensa logo, vixe, é depressão, né? E nem sentia, por exemplo, não tinha nem qualquer sensação de estagnação, de vazio que pudesse ser também associado à depressão. Nada, né? Ele só se sentia cansado. E aí ele percebeu que, né, ele não estava sozinho nessa, né? Ele começou a conversar com as pessoas e descobriu que amigos, companheiros de trabalho, até os vizinhos dele, eles relataram a mesma situação de exaustão o tempo todo. Uma vizinha dele que tem 40 anos, quer dizer, não dá para dizer que está numa idade assim que não tem mais energia, mas ela relatou que ela dormia bem, se alimentava bem, quer dizer, não era questão de alimentação ruim ou pouca alimentação, não, nem poucas horas de sono, nada. Ela dormia bem, se alimentava bem, estava trabalhando de casa sem ter que se preocupar em se vestir bem logo cedo, em ter que pegar o trânsito estressante, né? Correr para pegar o ônibus ou o metrô, nada disso. Mas ainda assim ela já estava se sentindo o tempo todo assim, acabada. E isso é mesmo um problema, porque muita gente vem passando, né? Se você conversar com alguém, talvez você mesmo esteja escutando, esteja passando por isso. Eu venho reclamando muito nessa pandemia de cansaço, né? Acho que de uns tempos pra cá, acho que é quase todo dia que eu reclamo, mas estou muito cansada. E todo mundo tem passado por isso. Então, e para se ter uma ideia de como isso está atingindo muita gente, as pesquisas no Google para a pergunta Why am I tired all the time? Né? Que eu imagino que em português fique com porque eu estou cansado o tempo todo. Atingiram sua maior alta histórica entre julho de 2021 e setembro de 2021, ou seja, neste ano, no espaço que antecede aqui a gente, há 3 meses, né? Julho, agosto e setembro. Não sei nem se em outubro continua em alta, pode ser que sim, o artigo dele foi feito em setembro, teria que pesquisar aí para ver se continua em alta, acho que sim. E claro que há muitos motivos para esse cansaço coletivo, que não é de uma pessoa só, é muita gente, né? Lógico que temos mais de 1 ano e meio aí de pandemia, né? Caminhando já para 2 anos. Temos também as manifestações sociais que estão ocorrendo no mundo todo, né? Claro que ele fala da realidade dele nos Estados Unidos, mas a gente pode trazer aqui para o Brasil, né? Todo mês, a cada 15 dias, eu acho, tem um protesto. Aqui faz até protesto a favor, eu acho ótimo, mas porque protesto é contra, né? Mas aqui já faz um tempo que inventaram protesto a favor. Então tem essas manifestações sociais que, querendo ou não, esse clima de acirramento político, de embate, ele causa um cansaço também. E, obviamente, um retrocesso democrático
quem tem preocupação com isso não está vivendo dias bons em canto nenhum, onde essa onda retrógrada, reacionária, não é uma onda conservadora. Não confundam conservadorismo com pessoas ou ideias reacionárias, né? Não vamos confundir. Então, só esses 3 motivos aí, para citar só alguns, eles já são um bom motivo para justificar esse cansaço coletivo. Mas, segundo Brad, há algo mais, né? Segundo ele, a gente está trocando empolgação, assim, aquela empolgação, excitação de fazer alguma coisa, por ansiedade. E ele diz que até a pessoa mais calma do mundo, ela vive momentos de excitação e de empolgação, né? Mesmo aquela pessoa que você imagina assim, que é uma linha reta, né? Que não tem muitos movimentos na vida, ela tem sim esses momentos. E, segundo ele, todo mundo precisa de uma certa oscilação, então, nessa linha, ela não pode ser reta, né? Então tem que ter uma certa oscilação aí para essa calmaria. Mas, segundo ele, a pandemia levou embora esses momentos de empolgação. Vejam bem, empolgação é uma coisa, uma energia positiva. Não é perturbar essa linha com coisas ruins, não. Perturbá-la com coisas boas. Então, ir a shows, eventos esportivos, ir ao cinema, restaurantes, além de fazer viagens, já não são mais como antes. Mesmo para quem já completou aí o esquema de vacinação, porque o nível de estresse dessas atividades aumentou consideravelmente. Tanto no momento de você decidir pela ação, quer dizer, vale o risco de eu ir? Será que eu devo ir para esse local? Será que não vai ter alguém contaminado lá? Aí eu tiro por mim, a gente fica avaliando assim, é um local aberto ou é ar-condicionado? Quanto tempo eu vou passar? Tem distância das pessoas, né? Qual é o melhor horário para ir? Quer dizer, é toda uma coisa que não se fazia antes e que agora a gente faz. Então, o nível do estresse já aumentou desde esse momento. E segue até você concluir a ação. Porque depois que você conclui a ação, você terminou a sua ação aí de ir a um show, etc. Eu boto até ir ao supermercado, viu? Sair de casa em geral. Mas você concluiu, aí você começa com o trauma, que é... Peraí, essa dorzinha de cabeça que eu tô sentindo, ela é da bebida ou eu peguei a Delta, né? Que é altamente transmissível, por isso que... Hoje a recomendação é invista numa máscara boa, né? Quando você for para locais fechados. O resultado é que muita gente hoje sai bem menos, obviamente, porque não quer passar por esse estresse todo. E há também uma falta de empolgação coletiva em nossas vidas, que essa falta de empolgação, ela já é desafiadora o suficiente sozinha para piorar. Com muita gente, o que acontece? A gente está trocando essa empolgação por ansiedade, né? E o efeito a longo prazo dessa ansiedade, que só a falta de empolgação seria aquele tédio, né? E você trocar isso por ansiedade, o efeito a longo prazo é muito diferente. Então, você sente o tédio, aí não tem nada assim para fazer. O que é que você decide fazer? Que é a pior decisão possível. É ir para as redes sociais sem um objetivo específico. Veja, eu não estou nem falando que é ruim para as redes sociais, não. É ir assim, você não tem uma notificação, você não tem uma mensagem para responder. Não, você vai para passar o tempo. Então você fica lá, ó, rolando a tela e nada acontece. E esse é o pior, porque termina que o que vai capturar a sua atenção é alguma história de terror envolvendo política, Covid-19, o Afeganistão... ou qualquer desses tópicos com potencial de perturbação. E isso, obviamente, gera ansiedade e leva a repetidas doses de ansiedade, porque você não fica só numa vez, né? Você vai sentir isso quase que diariamente, eu diria até quase que todos os turnos. Isso vai acontecer com você. E, obviamente, levas repetidas de ansiedade levam também a uma profunda exaustão. Ou seja, trocamos empolgação, que é aquela energia positiva, sair, né, ver gente, conversar, por fontes de ansiedade. Obviamente não vai dar certo, né? Trocar o que é positivo por negativo não poderia dar certo nunca. Então, segundo o Brad, a pergunta que o povo faz lá no Google nem deveria ser Why are we tired all the time? Né? Por que estamos cansados o tempo todo? Não, deveria ser
How could we not be tired all the time? Como é que a gente poderia não ficar cansado o tempo todo? Né? Porque fazendo essa rotina aí não tem como, você vai ficar cansado o tempo todo. Então ele aponta lá 3 passos para a solução. Não sei se funciona, lógico que a gente deve tentar, né? O primeiro é pare de trocar empolgação por ansiedade. Se você vai ficar apenas rolando a tela na rede social, não acesse, não vá. Deixe para acessar quando você tiver para ver ou quiser ver ou receber uma notificação assim de uma coisa específica. Você olha, sai, não vai ficar vendo, não vai ter sua atenção atraída para coisas ruins que despertam sentimentos negativos. A segunda coisa é procure colocar empolgação na sua vida de uma maneira segura. A gente já está vivendo um ambiente de muita gente, graças a Deus, com as 2 doses de vacina. Gente já até com 3 doses, por exemplo, minha mãe já tem as 3 doses, graças a Deus. Então, os infectologistas, epidemiologistas já dizem que se você vai se encontrar com um grupo de pessoas vacinadas, já é possível tirar as máscaras, né? Dependendo do ambiente, tem que investir na ventilação. Então, você já pode promover, vamos dizer assim, uma pequena aglomeração sem problema. Né? Então, é bom que você bote isso. Você não precisa... E precisa botar na cabeça também que você não vai precisar se sentir bem para sair. Na verdade, você precisa sair para se dar, então, uma dose de se sentir bem. E eu tô falando de aglomeração porque era a coisa mais que nos impedia, né? Mas você pode sair para dar uma caminhada, ir à praia, coisa que você não esteja em contato com muita gente. Mas é bom conversar também com alguém, visitar um familiar, é só observar essa questão das vacinas e da ventilação. E a terceira, ele diz que não tem jeito, a gente tem que ser paciente. Claro que ainda não dá para fazer tudo que se fazia no período pré-pandemia, é óbvio, não dá para fingir o contrário, ninguém é tolo, quer dizer, tem quem seja, né? Mas se você tem bom senso, você sabe que não dá para fingir o contrário, então... Mas também essa pandemia ela não vai durar para sempre. Graças a Deus, se a gente for comparar o momento atual com quando ela surgiu, que não se tinha nenhuma perspectiva nem de vacina, que vacina leva 10 anos para ser feita. E a gente já tem aí 400 vacinas e que funcionam todas elas. Então, no que já foi possível fazer, né? A gente percebe que a gente está realmente caminhando fortemente para sair. Falta muita coisa, mas estamos finalmente dando os passos firmes em direção ao fim da pandemia. Ela deve virar uma endemia e depois a gente vai lidando, vai melhorando tanto a medicação como as próprias vacinas, como a imunidade, e a gente vai se livrando então desse drama que foi a Covid-19 na vida da gente, como foi nesse momento. Ela ainda vai seguir, mas não mais dessa forma. E no que já é possível fazer então, como eu disse anteriormente, que é visitar pessoas vacinadas, você tem que viver o momento, vive o momento. Então larga o celular, viva aquele momento para você sentir então essa dose de empolgação e acabar com esse cansaço eterno que a gente está vivendo nos últimos tempos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado então do tema. Parem de se sentir cansados o tempo todo, né? Invistam nos comportamentos corretos. E vamos ver quando a gente tem um novo podcast, que agora é horário solto, né? Quando dá, sai. Esses, por exemplo, saíram no sábado de manhã. Eu ainda estou tentando manter essa moda, né? Dos 2 seguidos, primeiro o de futebol, depois o de assuntos variados, mas não é uma regra também não, porque é o que dá, no tempo que dá. Bom fim de semana para todo mundo, muita responsabilidade ainda nessa pandemia, mas já dá para a gente começar a se empolgar com algumas coisas. Até lá!